Vai aqui. São dois. Só ouvindo os batistas falando mal dos batistas. Eu não vi nada, não vi É. nada. Eu vou projetar aqui uns slides. Hoje eu vou falar aí sobre o Evangelho de Lucas. Eu já tinha mandado aí o material para vocês. Aí hoje eu vou fazer aí uma introdução novamente, né? Só para a gente comentar um pouco mais sobre Lucas e o Evangelho, né? E o livro de Atos também. E aí a gente está partindo assim para o final, né? Que aí é Lucas, Atos e o Evangelho de João, a gente encerra aí o conteúdo da disciplina, né? Até o final aí do semestre a gente termina esse material, mas aí é para a gente poder ter uma noção, né, sobre os 4 evangelhos. Estão vendo aí os slides? Está dando para ver? Tá. Tá. Eu assisti o que tu mandou da menina falando do livro de Lucas aí. Isso, eu mandei, né, um vídeo na perspectiva assim, mais tradicional, mais conservadora. Aí hoje eu vou dar uma ampliada no conteúdo, entendeu? Aí só para vocês também terem o material escrito, aí depois eu mando esse PDF, esse slide em PDF para vocês lá no grupo, né? Então vamos lá. Primeiro vamos ver aí quem foi Lucas. Vou ler aqui o texto, depois a gente vai conversando aí sobre esse personagem, né? Um detalhe importante: Lucas não foi apóstolo. Uma vez eu estava ouvindo um colega pregar, aí ele abram as suas Bíblias no Evangelho do Apóstolo Lucas. Eu, né, deu uma fisgada no coração, e aí durante a mensagem ele repetiu várias vezes, né? Porque o apóstolo Lucas, porque o apóstolo Lucas. Assim, a maioria do pessoal da igreja nem percebeu, não está nem aí. Mas aí terminou a mensagem, como eu perco amigo, mas não perco comentário. Aí acabou a mensagem, eu fui lá falar com ele, né, e tal, falei, ô animal, Lucas não foi apóstolo, não. Aí ele, não. Eu falei, pô, cara, eu repeti isso várias vezes, né, 4 anos de teologia para ficar falando besteira aí do púlpito aí, né? Ele, cara, e agora? Agora deixa pra lá, pô, as pessoas nem perceberam aí, de maneira geral, ninguém nem notou, mas fica atento. Percebe. As pessoas podem não falar. Não, então, mas assim, não gerou dano, muito dano para ele, mas assim, consertar é pior, né? Aí voltar, depois ficar remoendo o assunto, que aí quem não percebeu, se liga, entendeu? Aí deixa para lá, deixa passar, né? Ele pode criar uma narrativa. É melhor. Então vamos lá. Lucas foi médico, né, companheiro de Paulo, viajou com ele em algumas de suas missões, era gentil, né, não era judeu, mas se converteu ao cristianismo. Ele era um homem culto, obviamente, né, que dominava o grego, tinha conhecimento da história, geografia e medicina. Uma coisa sobre o Evangelho de Lucas é que não há dúvidas de que ele tenha sido o autor. Quando a gente falou do Evangelho de Mateus, eu falei das teorias sobre a autoria, né? Então, você tem a autoria de que foi realmente Mateus, o apóstolo, né, o seguidor de Jesus que escreveu, e outra teoria é que um grupo de seguidores de Mateus escreveu o texto inspirado nos ensinos dele. No Evangelho, em relação ao Evangelho de João, é a mesma teoria. Ou que foi o apóstolo João, outra que um grupo de seguidores do apóstolo que escreveu. No caso de Lucas, não há dúvida, porque ele não foi apóstolo, ele não era uma pessoa de representatividade dentro do cristianismo, não era alguém assim de peso. Então, a ideia, né, de dar o nome a ele de um evangelho que não foi ele que escreveu, para simplesmente dar autoridade, né, dar relevância, não faria sentido. Então, não há dúvidas quanto a Lucas ter sido o autor. Nem também no Evangelho de Marcos, certo? Porque também era um Zé Ninguém em relação à ideia de hierarquia, de autoridade. Então, em relação a Marcos e Lucas, não há dúvida em relação à questão de autoria. Ele não era, né, uma pessoa inculta. A maioria dos apóstolos, né, dos seguidores de Jesus, eram pessoas simples, né, eram pessoas que não tinham muito conhecimento, não tinham muito estudo. Então, dizer que os apóstolos de Jesus escreveram
realmente é difícil, mas Lucas não era um desses apóstolos e não era uma pessoa inculta. Tanto que ele vai escrever 2 livros, né? Lucas, o Evangelho e o livro de Atos, escreve esses textos em grego. Os seguidores de Jesus falavam aramaico, o próprio Jesus falava aramaico, né? Então, Lucas já tinha conhecimento da língua dominante da época, que era o grego koiné, a língua falada no primeiro século, que era a parte ali do esquema de dominação romana, né? Então, ele era médico e conhecia ali, né, um pouco da cultura. Ele escreveu o Evangelho destinado a Teófilo. Teófilo é um nome que significa amigo de Deus. Fala, Marcos. Quer falar, Marcos? Nome Tá. Então, o nome Teófilo significa amigo de Deus. Quem pode ser esse Teófilo? Né? Um amigo dele, alguém que ele escreve, ele vai escrever tanto o Evangelho como o livro de Atos. Alguém que estava ali financiando ele, né, e Paulo, né, porque nessas viagens eles gastavam dinheiro, nem sempre o que eles conseguiam com o trabalho era suficiente, nem todo mundo era cheio da grana, ou um oficial romano. Alguns vão dizer também que Teófilo poderia ser o representante de uma comunidade. Então, Teófilo não seria um nome, mas uma espécie de apelido, né, de chamar aquele líder, né, de uma comunidade cristã de amigo de Deus. Mais são as teorias, né? Realmente a gente não tem como comprovar exatamente quem é esse Teófilo. O objetivo, né, aí do texto é que Lucas tenta mostrar para Teófilo, né, e para os seus destinatários que Jesus era o Messias prometido por Deus e que o reino dele era para todos os povos. Lembrando, né, Mateus é um evangelho destinado para os judeus. O de Marcos foi escrito para os romanos. E o evangelho de Lucas ele é mais universal, ele é mais amplo. Né? Ele vai para um grupo de gente que necessariamente não era de judeus e não tinha conhecimento, muito conhecimento, né, de maneira geral, das tradições judaicas. Ele escreve tanto o Evangelho quanto o livro de Atos. Inicialmente parece que era um só livro e depois foi dividido, certo? O Evangelho de Lucas fala sobre Jesus, sobre a missão de Jesus, né? Todos os evangelhos falam sobre a missão de Jesus, não são uma biografia. E o texto de Atos vai falar sobre o início da igreja. Uma coisa que é interessante no texto de Atos, que a base dessa igreja é a ação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é que vai começar a igreja, que vai guiar, que vai dirigir, né? Então, essa ação do Espírito Santo é muito forte em todo o percurso do livro. Ele que decide, que manda os apóstolos, né, que capacita e tal. Então, é bem interessante como que o Lucas vai definir isso. Não é mais a lei judaica. Agora a lei é outra, é a lei do Espírito. Né? Até em Atos 2, quando a gente tem ali aquele bando de judeus reunidos, né, pessoas reunidas ali em Jerusalém, cada um de um povo, cada um de uma nação, os apóstolos começam a falar em outros idiomas. Então, tinha lá grego, romano, francês, português, chinês, né? Digamos assim. Então, o apóstolo falava em aramaico, o chinês entendia em mandarim, o português entendia em português, né? O grego entendia em grego, e o judeu entendia no aramaico, né? Então, cada um entendia na sua língua natal. Isso é a ação universal do Espírito de Deus. Então, essa mensagem dessa igreja, desse grupo que está nascendo, não é apenas para os judeus, é para todos os povos. O episódio de Atos 2 é uma demonstração disso. Não é um livro histórico, tá? Muita gente vai dizer que Atos é um livro de história e tal.
mas é história na ideia que conta algo, mas não história na questão que conta fatos. A gente não tem essa preocupação dos autores bíblicos em narrar fatos. Eles contam e usam eventos, mas não são necessariamente, né, fatos históricos. São momentos, narrativas para apresentar uma mensagem. Então, quando diz lá em Atos que 3.000 almas se converteram, isso é simbólico, né? Não tinha como 3.000 almas se converter ali. Não dava nem para ouvir, né? Não tinha nem como Pedro falar para 3.000 pessoas, não tinha microfone, não tinha sistema de áudio. Todo mundo ficou quieto. Não era assim que funcionava, certo? Então, o texto de Atos vai contar, então, como que essa igreja surge, guiada pelo Espírito Santo. E o Evangelho sobre a missão de Jesus. Aí, aqui no texto, ele vai dizer que Lucas é considerado aí o evangelista da misericórdia, da alegria e da esperança, né? Porque todo o evangelho é motivado por essas ideias. Há um aspecto no evangelho de Lucas que é mostrar sempre que a mensagem de Jesus não faz separação de pessoas. É para qualquer um. Judeu, não judeu, pobre, rico, mulher, criança, não importa. O evangelho é para todos, certo? Fala, Carlos, quer perguntar? Eu acho que ele tá fora do ar. Quer falar? É que ele travou? Quer falar? Tá. Não, tá. Então vamos lá, né? Aí agora, começando a falar do Evangelho, né? É um dos 4 livros que narram a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Lembrando que o Evangelho, né, é um gênero literário que segue o querigma apostólico. Querigma é um termo grego que significa proclamação, anúncio. Então, o anúncio, o querigma apostólico é Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. Os 4 evangelhos vão seguir basicamente essa linha, né? Lucas, mais uma vez aí, né, o autor, e a ideia é falar sobre os ensinos de Jesus. A gente vai pegar os ensinos de Jesus, eu mostrei para vocês aqui uma época, um livro, né, os Evangelhos Sinóticos, uma sinopse, né, que é esse livro aqui, que vem trazendo os 3 evangelhos, né, traz um do lado do outro, e comparando cada um dos textos. O Evangelho de Lucas, ele vai pegar as narrativas dos evangelhos e vai apresentar dentro da sua perspectiva, que é de salvação para todos. Então, ao falar da genealogia, das bem-aventuranças, as parábolas, tudo isso é incluindo uma mensagem em que você perceba que o evangelho é para todas as pessoas. Então, é bem interessante que quando a gente estuda os 3 evangelhos sinóticos juntos, Mateus, Marcos e Lucas, a gente consegue ver essa mensagem de Jesus completa. Cada um, né, dentro do seu objetivo, usou as palavras de Jesus para passar uma mensagem. Lembrando que os 3 evangelhos, eles beberam numa mesma fonte, né, no que a gente chama aí de fonte Q, ou Quelle, né, em alemão, que significa fonte. E, a partir disso, cada um construiu a sua história. Então, vamos lá. O objetivo, né, do evangelho é apresentar um relato ordenado e fiel dos fatos, baseado em testemunhos oculares e em pesquisas cuidadosas. O contexto era o do mundo greco-romano, do primeiro século, onde havia muitas culturas, religiões e grupos sociais diferentes. Lucas mostrou que Jesus veio para salvar todas as pessoas, sem distinção de raça, classe ou gênero.
ele deu especial atenção aos pobres, aos doentes, às mulheres, aos estrangeiros e aos pecadores, que eram desprezados pela sociedade da época. Lembrando, é só você perceber da bem-aventurança de Lucas e Mateus. Em Mateus vai dizer, né, bem-aventurados os pobres de espírito. Em Lucas vai dizer bem-aventurados os pobres. Então, há uma diferença nisso. Na perspectiva do Evangelho de Lucas, feliz, né, bem-aventurado, é aquele que é pobre. O pobre é feliz também. Não está querendo dizer que a pobreza traz felicidade, mas está querendo mostrar que o pobre também tem lugar no reino de Deus. Que, como era na época de Lucas, assim como na nossa, a pobreza era vista como uma espécie de maldição, né? Como uma espécie de punição, né? E Lucas vai dizer que não. Então, o pobre também tem lugar no reino de Deus. Por que eu digo assim como no tempo de hoje? Porque hoje também a pobreza, né, a doença, para muitos, é visto como punição, como fruto do pecado. Isso pode acontecer, obviamente, né, por decisões que a pessoa tenha tomado errado, mas não quer dizer que todo pobre é pobre porque Deus está punindo, né? Nós temos realidades sociais e econômicas extremamente opressoras, né, e diversas, que geram pobreza. E não dá para dizer que essas pessoas, que às vezes são vítimas do sistema, né, que a gente tem, estão sendo punidas por Deus. Então, o Evangelho de Lucas vai dizer: o pobre tem lugar também no reino de Deus, certo? Aí ele vai falar do papel da mulher, da criança. Você vê que essas figuras estão sempre aparecendo em algum momento, né, nos relatos que a gente tem no Evangelho de Lucas. Isso é bem interessante, que dependendo do grupo para o qual você vai estar trabalhando, vai estar conversando, é o enfoque que você pode estar apresentando, né? Essa questão de se ter um evangelho voltado para todas as classes. E aí não importa se é homem, mulher, né, a etnia, a classe social, mas a mensagem de Jesus abrange a todos. Dúvidas, perguntas? Não, tranquilo. Tranquilo? Também não. Tranquilo. Então vamos lá. O último slide aí, pelo menos de hoje, é sobre a questão dos destinatários, né, dando um enfoque aí no que a gente estava falando antes. Eram as comunidades cristãs fora de Israel que não conheciam bem a cultura judaica na qual surgiu a mensagem de Jesus. Lucas usou a versão grega do Antigo Testamento, a 70, né, Septuaginta, e faz muitas referências às profecias e às promessas de Deus para o seu povo. Só recapitulando aí, né? A gente tem o texto hebraico, que é o texto massorético, de Gênesis a Malaquias, né? A gente tem aí, então, o texto massorético. Nossas Bíblias, no geral, no Antigo Testamento, usam esse texto, que é o texto em hebraico, massorético. Só que os autores do Novo Testamento, em sua época, eles tinham contato com a Septuaginta, que é o quê? É a tradução grega do Antigo Testamento. E quem traduz acaba interpretando também. Então, por exemplo, naquela passagem de Lucas 4, onde Jesus lê a passagem em Isaías, aí o pessoal diz aí que ali Jesus está lendo Isaías 60, Isaías 50, Isaías não sei o quê. Ali, na verdade, o que Lucas coloca na boca de Jesus é o texto da Septuaginta, que é diferente da sua Bíblia do Antigo Testamento, e é uma junção de vários textos ali. Então, você não encontra aquela passagem por inteiro no livro de Isaías. Porque o livro de Isaías, quando vai falar sobre o Messias, em alguns capítulos, o Messias é o povo judeu. Em outros capítulos, é o indivíduo.
Lucas reúne tudo isso e coloca isso na pessoa de Jesus. Então, a Septuaginta não é apenas uma tradução, ela é também uma interpretação. Então, Paulo, quando cita o Antigo Testamento, ele está usando a Septuaginta. Né? Os textos do Novo Testamento, quando citam o Antigo Testamento, estão usando a Septuaginta. Tá certo? Fala, Carlos. Não. Ah, Tô de não? boa. Tô de boa. Não é que você abriu o microfone para mim querer falar. Não, tá. Eu esqueci de fechar, foi mal. Ah, tá. Então, quando os autores do Novo vão procurar citar o Antigo, todos eles estão usando a Septuaginta, que era o texto comum. Lembre-se que o Novo Testamento foi escrito a partir de 50 depois de Cristo. Nesse período, a língua falada entre os judeus, a língua comum, né, devido à dominação romana e à absorção da cultura grega, era o grego koiné. Então, a maioria dos judeus até tinha contato com o Antigo Testamento em grego. E, da mesma forma, os apóstolos, né, os autores do Novo Testamento, utilizaram esse texto, que era o que era mais acessível, né, naquela época, era mais conhecido. O hebraico já tinha uso apenas cerimonial, o aramaico era o que os judeus usavam, mas fora do ambiente judaico era realmente o grego. Então, a Septuaginta era um texto muito comum aí, né, para ser usado entre os judeus. Ele escreveu, né, aí só ratificando o livro de Atos, né, que seria aí a continuação. Então, nós teríamos um livro grande, né, falando sobre quem foi Jesus e depois o resultado dessa pregação de Jesus, que é a igreja. A gente vai ter uma aula em que vamos falar mais sobre o livro de Atos, para a gente ter uma ideia, né, mais de conteúdo, de formação. Em Novo Testamento 2, a gente começa falando sobre Paulo. Então, em Novo Testamento 1, eu não vou falar sobre Paulo, então vamos nos ater mais ao livro de Atos. Mas em Novo Testamento 2, a gente começa, né, a gente tem 1, 2 aulas aí só falando sobre Paulo, que é o grande personagem do livro de Atos. Né? Lucas foi companheiro de Paulo nas suas viagens, né, ouviu muito a partir do que Paulo ensinou. Então, isso, obviamente, tomou muito lugar quando ele vai contar a história desse grupo, né, dessa igreja que está lá em cima. Então, gente, de maneira geral, as informações introdutórias que a gente tem sobre Lucas, o Evangelho e o texto de Atos são essas. Né? É um texto que vale a pena ler nessa perspectiva de um evangelho que é para todos. Né? As parábolas, por exemplo, né? É muito mais fácil você contar uma parábola, contar uma história, isso ficou gravado muito mais na imaginação das pessoas do que um ensino, né? Do que uma doutrina. Nós vamos ter uma aula que eu vou falar especificamente sobre as parábolas. Já até indico o material para vocês, que é As Parábolas de Jesus, de Joaquim Jeremias. Tem os outros livros aqui sobre parábolas, que depois eu vou botar no grupo, mandar para vocês também, para vocês, quem quiser adquirir, que vale a pena. Mas o Evangelho de Lucas e o texto de Atos é isso. Né? O material aí, então, vai estar falando sobre a missão de Jesus e sobre a história da igreja. Certo? Em termos de conteúdo, seria isso aí para passar para vocês hoje, né? Para poder dar completar um pouco mais aí o vídeo, né? O material que eu mandei para vocês, e a gente vai seguindo aí, dando os detalhes mais de conteúdo do livro. Dúvidas, perguntas, ou alguma questão aí que queira levantar? Não, tá de boa. Não? Beleza? Então é isso. Também, tá tranquilo. Show de Então, bola. hoje é só, a gente fica por isso aí, depois eu mando aí esse slide aí para vocês aí. Beleza. Valeu. Beleza? Tá bom, obrigado, professor. Valeu. Bom final de semana. Valeu, galera. Bom descanso aí. Um abraço. Valeu.
Igualmente, boa noite. Tchau, tchau, gente. Tá.